Olá, eu sou Alessandra Aparecida Sanches, sou coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara. Agora em fevereiro, a partir desta quarta-feira de cinzas, eu disponibilizarei um vídeo respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso de Direito. O primeiro questionamento que vamos responder é se quem tem passagem criminal pode ser advogado. Os requisitos para que você possa ser advogado, eles encontram previstos na Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, mais especificamente em seu artigo 8º, que vai elencar os requisitos necessários para ser inscrito no quadro de advogados. No inciso 1, ele determina a capacidade civil. No inciso 2, o diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. No inciso 3, título de eleitor e quitação do serviço militar, ser brasileiro. Inciso 4, aprovação no exame da ordem. Inciso 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6, idoneidade moral. E, inciso 7, prestar compromisso perante o Conselho da Ordem. Então, esses são os requisitos que todo advogado precisa para que ele possa pertencer ao quadro de advogados inscritos. Ou seja, caso o advogado ele tenha a carteira da OAB e ele venha a perder qualquer um desses requisitos, ele poderá ter a sua carteira da OAB suspensa ou até mesmo cancelada por meio de um processo disciplinar. Vamos analisar cada um dos requisitos, então, necessários para que você possa ser advogado. Então, o primeiro requisito, ele refere-se à capacidade civil. Essa capacidade civil você adquire quando você atinge a maioridade, ou seja, quando se completa 18 anos. Logo, para que um advogado seja inscrito no quadro, ele deve ou ser emancipado, se ele tiver menos de 18 anos, ou ter atingido sua capacidade civil e gozá-la plenamente. O requisito para a obtenção da carteira da OAB que nos interessa no dia de hoje é a idoneidade moral. Ela que vai determinar que para que você possa pertencer ao quadro de advogados, seja para realizar sua inscrição ou seja mesmo para sua manutenção no quadro, o advogado ele deve ter uma conduta aprovável, uma conduta ilibada. Isso significa que ele deve agir corretamente no seu dia a dia. Então, de acordo com o Estatuto da OAB, não preenche esse requisito se o candidato ou o advogado ele tiver sido condenado por crime infamante. Primeiro, lembrando que condenado é aquele que tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, ele já passou por todo o processo judicial, foi condenado, essa sentença já transitou em julgado e ele está cumprindo pena, está cumprindo restrição, então ele teve alguma penalidade que foi aplicada pelo judiciário. Mesmo assim, ele pode se utilizar da reabilitação judicial. Então, vamos entender nos próximos slides o que é esse crime infamante e o que é essa reabilitação judicial. Vamos lá? Vamos entender então o que é o crime infamante. Então, o crime infamante, ele repercute contra a dignidade da advocacia. Então, ele atinge a imagem de todos os advogados. Então, ele é um crime que ele provoca para o autor uma desonra, uma má fama. Então, é aquele crime que ele é praticado, por exemplo, na falsidade de documentos. Então, o autor ele falsificou documentos para que ele pudesse obter um benefício, por exemplo, previdenciário. Então, isso traria má fama para um advogado que se utilizasse da falsificação de documentos para auxiliar o seu cliente a obter um benefício irregular. Então, o crime infamante, ele atinge a carreira do advogado e acaba repercutindo para todos os advogados da classe. Por isso que isso é considerado como um atingimento da idoneidade moral e não permite que o candidato que tenha sido condenado por crime infamante
possa continuar pertencendo ao quadro de advogados ou venha a pertencer a este quadro. Vamos entender então o que é a reabilitação judicial. Ela é uma declaração de que o condenado ele cumpriu ou que foi julgado extinta a sua condenação. Então ele está apto a viver em sociedade novamente, devendo então desaparecer os efeitos decorrentes da sentença criminal e ser imposto sigilo sobre o registro dos antecedentes criminais. Então, a reabilitação ela deve ser requerida ao juiz da condenação após o decurso do tempo previsto no Código de Processo Penal, que varia de 4 a 8 anos, e deve ser contado do dia em que houver terminado a execução da pena. Então, o condenado ele já cumpriu a pena que lhe foi imposta. Então, ele tem direito de retornar a ter um convívio em sociedade. Isso está previsto no artigo 743 do Código de Processo Penal. Então, feita a reabilitação judicial, ainda que o candidato tenha sido condenado por um crime infamante, ele poderá fazer parte do quadro de advogados após a sua reabilitação judicial. Vou deixar aqui com vocês os meus contatos no Instagram, no Facebook, meu e-mail. Então, qualquer dúvidas que vocês tenham sobre a carreira jurídica, seja ela do advogado, do juiz, do promotor, é só perguntar. Vem fazer direito com a gente. Vem pra Anhanguera!